Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um Bianchi Podcast e eu sou um felizardo, eu costumo dizer que eu sou um felizardo porque Deus tem me dado a oportunidade de trazer gente aqui da mais alta qualidade e hoje não é diferente. Logo logo eu vou falar sobre o meu convidado que já está aqui e é uma honra muito grande recebê-lo aqui, tá bom? Mas antes eu queria falar com você. Você já se viu numa situação que você precisa dominar a arte de negociação? Você já negociou contrato, você já negociou prazo, você já negociou alguma coisa na tua empresa, não importa se você é um pequeno empresário, médio empresário ou grande empresário. Todos nós precisamos saber o mínimo da arte da negociação. E se você quiser aprender um pouco mais sobre negociação, você tem uma plataforma que é sensacional, que é do meu parceiro aqui do Bianchi Podcast, o clubedenegociadores.com. Se você quiser aprender sobre comunicação assertiva, inteligência emocional, resolução de problemas, negociação prática, negociação de alta performance, negociação estratégica, táticas de negociação, persuasão e argumentação, teu lugar é um só. clubedenegociadores.com. É só entrar em contato lá, entra na plataforma deles, coloca Bianchi20 e você tem 20% de desconto em qualquer curso da plataforma, tá bom? Aprenda a negociar. Isso vai fazer diferença na sua vida profissional, tá bom? Agora, se você, para negociar, é muito bom que você esteja bem vestido, porque a imagem ela é muito importante, né? Então as pessoas costumam fazer uma associação da sua imagem quando você chega em algum lugar, em menos de um segundo, seu cérebro já mapeou a pessoa que está entrando ali. Então é muito importante que você esteja bem vestido e que você saiba colocar o que você quer em relação à negociação. Então, se você estiver pensando em fazer uma camisa social de alto padrão, peças de alfaiataria, teu lugar é um só, Di Francesco. Com quase 40 anos de mercado, você vai ter um atendimento lá de excelência. O Felipe, seu Francesco, Dona Lúcia, é uma família fera na arte da alfaiataria, tá bom? É só entrar em contato com eles e você lá também tem 20% de desconto. Só falar meu nome. Me segue na rede social, Marcelo Bianchi, no canal do YouTube, Bianchi Podcast, e você tem 20% de desconto lá na Di Francesco, tá bom? Não esquece de falar o meu nome e no final lá ele aplica os 20% de desconto para você, tá bom? Um outro parceiro muito querido que eu tenho aqui, ó, é a Ótica Visão Máxima. Aí, ó. Se você quiser um óculos de qualquer modelo, qualquer grau, óculos de sol, o que você estiver imaginando de óculos, qualquer marca, você também tem um lugar muito legal para poder adquirir o seu óculos, que é a Ótica Visão Máxima, tá bom? É só entrar em contato com eles também e falar, ó, tô seguindo o Bianchi lá no Instagram, no Bianchi Podcast no YouTube, tô seguindo a Ótica Visão Máxima aqui no Instagram também, e você tem 35% de desconto. É isso mesmo, 35% de desconto. É um descontaço, gente. Óculos de grau, de sol, qualquer marca, qualquer modelo. Mas você fala assim, poxa, eu gostaria de um óculos personalizado, com a minha marca, meu nome. Você também tem. Você pode mandar personalizar o óculos para você do jeito que você quiser, tá bom? Só que aí o desconto cai para 25%. Também já é um baita de um desconto, não é mesmo? Então entre em contato lá com a Ótica Visão Máxima. Poxa, eu não posso ir na loja. Eles podem atender você em domicílio. Vão na sua casa com o mesmo carinho, com a mesma presteza, com o mesmo atendimento de excelência, tá bom? Ótica Visão Máxima. Agora você quer trabalhar com moda. Poxa, eu tenho vontade de trabalhar com moda, fazer jornalismo ligado à moda, trabalhar como consultor de imagem, que é o meu caso, sou consultor de imagem. Quero trabalhar com consultoria de imagem, que o mercado cresceu absurdamente. A moda, gente, mundial, movimenta trilhões de dólares por ano. É muita grana, é um mercado que cresceu absurdamente. E tem mercado para todas as áreas na moda. Então, se você quiser aprender um pouco mais sobre isso, fazer curso ligado a isso, entra lá no Instagram, entra na internet, joga lá Em Moda Mais. É um parceiro aqui do Bianchi Podcast e você tem 20% de desconto na Em Moda Mais para qualquer curso lá da plataforma deles. A Em Moda Mais funciona como é parecido com a Netflix. Você paga um valor mensal e você tem direito a fazer todos os cursos da plataforma deles, tá bom? Então você vai aprender muita coisa na área de moda, tá bom, gente? Pessoal da Em Moda Mais, obrigado demais pela parceria e pela confiança. Galera, hoje eu tenho o prazer de receber aqui Mário Alexander Cabral. O cara, olha, o currículo dele é tão grande que eu tive que fazer um resumo. Vocês sabem que eu falo o currículo dos convidados aqui, porque eu acho que o currículo
ele é um resumo do quanto a pessoa batalhou para chegar onde chegou. Ninguém chega no topo da pirâmide com um currículo fraco, sem conexões, sem network, sem contato e sem ser bom no que faz. Você, para chegar no topo, você precisa ter excelência no que você faz. Não importa o que você faz, você tem que fazer com excelência. E esse cara aqui, o currículo dele é muito grande. Eu falei para ele aqui antes de começar, eu falei, eu vou reduzir aqui, porque é muita coisa, eu vou ficar meia hora falando do teu currículo. Mário, obrigado demais pela tua presença aqui no Bianchi Podcast. Uma honra muito grande te receber aqui. Obrigado a você. E eu vou falar o teu currículo aqui. Não, pode falar. O resumo, vou resumir aqui, ó. O Mário estudou no Colégio Militar do Rio de Janeiro, tem bacharelado em Administração Industrial, MBA Executivo em Financial Business, MBA Sports Management Studies na Escola Universitária de Madrid, MBA Sports Management no Liverpool FC Academy, FIFA Masters, Programa Internacional de Gerenciamento Esportivo, FIFA CS FGV. É um executivo de futebol com histórico comprovado na liderança de equipes, mais de 30 anos de experiência no cenário nacional como Fluminense, Vasco da Gama e Flamengo. E também realiza eventos globais como Copa do Mundo e os Jogos Mundiais Militares. Atualmente é CEO global da Football Legacy, nos Estados Unidos desde junho de 2024 até o presente momento. Currículo desse. E a primeira pergunta que eu tenho para você é uma pergunta filosófica. Me diz quem você é sem dizer o que você faz. Complicado isso, hein? Complicado. Posso mostrar a imagem? Eu falei que eu ia te dar uma espremida hoje aqui boa, cara. Imagem é melhor que 1000 palavras, né? Então olha aqui, ó. Pô, a estatueta da Copa do Mundo, hein, cara? Resume alguma coisa? Pô, resume muito. Cara, não tem... Assim, como é que eu vou te falar? Futebol sempre foi minha paixão, sempre tive no futebol desde muito novo mesmo. É claro que durante a vida você tem algumas vontades, você tem algumas... você percorre algumas coisas, mas nem sempre é o que você quer e tal, mas o futebol sempre esteve presente. Eu tentei sair do futebol por um período da minha vida, mas acabou que eu voltei para ele e assim, não saio mais, não tem como, né? É engraçado, porque falando de currículo e tal, eu estudei no colégio militar, minha família toda é militar, menos meu pai, e a vontade, naquela época, minha mãe sempre quis que eu fosse, né, oficial do exército, tudo, como hoje minha turma... Você tem pinta de militar, cara. Às vezes eu falo que eu sou mais militar que meus amigos que ainda estão lá. Nossa turma agora todo mundo é coronel ou capitão de mar e guerra, estão distribuídos aí nas forças. Mas eu sempre fiquei ali com o futebol. Quando eu era mais novo eu queria ir para a aeronáutica, mas como eu tinha problema de visão, não tinha como. Que é uma das coisas que eu gosto mais do que o futebol, é a aviação. Mas enfim, ficou com uma vontade. E o que aconteceu? A família querendo que eu fosse militar e tudo, e eu jogando bola, graças a Deus eu tinha eu era um pouquinho diferente, uma certa habilidade, e jogava desde novo com futebol de salão e tudo, e no meio do colégio eu meio que desandou a situação por causa disso, porque eu lembro que na 7ª série eu saía do colégio para ir para o Vasco treinar o futsal, e voltava e pulava o muro para entrar no colégio de novo para terminar o dia para estudar. Então você imagina o que já aconteceu, né? E no final disso tudo, já no 2º grau, a gente começou a fazer uns amistosos contra as equipes, né? A gente já estava no junior, a gente jogava contra o juvenil de Fluminense, de Vasco e tudo. E por sorte, né? Nesses jogos aí, a gente ganhou, eu falo o time e tudo, eu fiz alguns gols e me deu a oportunidade de um convite para ir jogar no Fluminense. Mas, enfim... Você chegou a se profissionalizar? Sim, eu me profissionalizei. Não atuei muito como profissional, claro que não, mas cheguei a assinar contrato, fazer tudo direitinho. Sim. Mas sempre fiquei ali no time reserva, na parte mais né, atrás, de treino. E... tive uma lesão também que complicou um pouquinho isso. Não que isso é justificativa, porque isso acontece na carreira do jogador. Tive uma lesão de pubis muito grave que me levou alguns meses para eu poder me recuperar. Mas, enfim, Fluminense também entrou nessa época, ele entrou numa vibe lá de...
alguns problemas, foi para a segunda divisão, Sim. acabou que foi para a terceira, aquele período ali. Então, Estamos falando de calhou ano... 97 até... Sim. 96, 97, 98, né? 96 ainda foi bom, uma parte. 97 para 98 foi bem complicado. E subiu muita gente dos juniores para o profissional. Então, isso foi uma barca boa, por isso que deu a oportunidade de subir também. Mas, enfim, aconteceu o que aconteceu. E depois disso, a carreira ficou meio em segundo plano. Entendi. Aconteceram algumas coisas, mas, enfim. Maravilha. Cara, com seu currículo e sua experiência, como você enxerga o futebol hoje e qual a grande diferença do futebol de hoje e o praticado há 30 anos atrás? Então, o Brasil nunca deixou de revelar jogadores para o mercado mundial. Sim. Isso é fato. A gente continua como número 1 revelando jogadores e tal. Só que eu acredito que caiu muito o nível. E isso não só o Brasil, eu falo no futebol em geral. Nível de talento, nível técnico. O futebol está muito diferente, está muito feio, está muito pragmático, está muito físico, está muito... Antigamente você via um time jogar e você sabia exatamente, esse time é um time brasileiro. Você não precisava saber nem o nome. Você sabia pelo estilo de jogo, cadência, enfim, na qualidade técnica. E hoje está muito globalizado, então nivelou por baixo, eu acho. Está tudo muito igual, assim, tá muito igual. Parecido, né? Você vê, hoje você tem 5 times que são de primeira prateleira, que você realmente vai ter um problema de jogar contra, você sabe que já não está em vantagem, você vai competir com eles, mas você não vai falar que é melhor que aquele time. Futebol, a graça do futebol é essa, você nunca tem a certeza de quem vai ganhar um jogo, não é como vôlei, basquete. É uma caixinha de surpresa. Pode acontecer uma bola parada, faz um gol e tal, mas assim, você sabe que o outro time é superior. E hoje, claramente, nós temos 5 times que a gente pode tirar, que são os melhores. E o resto vai ter uma competição, vai estar muito parelho. Isso não importa, você vai falar o time de um país que não é tradicional, tanto seleção como equipe normal, os clubes, você vai nivelar, vai ser um jogo duro. Não tem como, isso daí vai... Por quê? Porque o nível está muito igual. E isso, na minha cabeça, eu acredito que nivelou muito por baixo. Antigamente nós tínhamos uma diferença técnica muito grande, muito grande. Hoje eu acho que a gente deixou de trabalhar essa parte técnica. A gente está muito mais preocupado com a parte física, com a parte tática. Força, né? Muita força. Por quê? Porque o mercado exige isso. Hoje você vê até o biotipo do jogador. Eu estava essa semana, 2 semanas atrás, um amigo meu, eu fui ajudar ele a organizar um evento lá em Miami, que foi um campeonato, a Vertex Cup. Eram 4 seleções sub-16. Inglaterra, Argentina, Estados Unidos e México. Cara, você vê o biotipo do jogador hoje, 16 anos. Eles são do meu tamanho. Eu era muito alto para mim quando eu tinha essa idade. Mas não, parece umas gazelas. São magros, fortes, altos, a velocidade absurda e a técnica boa, uma boa. Mas não é como antigamente. Você não vai ver a plasticidade que a gente via no jogo antigamente, você não vê hoje. Isso é impossível. O último, eu acho, querendo ou não, é o Neymar. Sim. Tecnicamente. Esquece os problemas, nada disso. Falando da qualidade técnica. Sim. De habilidade, plasticidade. A plasticidade dele é completamente diferente do resto. O Messi é muito bom, maravilhoso. Cristiano, enfim, são os que competem. Mbappé. Mas a técnica, o jogar é diferente. Então, assim, a gente está pecando muito na formação desse trabalho de base, esse trabalho de iniciação, que vem ali do futsal, que você desenvolve na parte de sub, né, até o sub-20 do jogador. Ele está sendo muito mal... Não muito mal, perdão. Ele está sendo preparado muito diferente do que era antigamente. Então, eu acredito, se você pegar, como sempre foi, um time do Brasil, um time brasileiro, 30 anos atrás, e vai colocar com um time europeu, a gente vai fazer um jogo muito bom e a gente vai ganhar o jogo. A gente pode não ganhar porque é o futebol, mas eles tinham medo de jogar com a gente, o respeito, porque sabiam que a gente vai tirar uma situação que eles não estão preparados. Vai tirar um coelho da cartola. Força e tal, a tática, mas a gente quebra. Como você quebra? Com habilidade, com inteligência, com improviso, que são coisas que a gente não tem mais hoje. Isso daí, infelizmente, não tem. Você pode pegar... sempre foi característica do brasileiro. Justamente. Mas por que teve essa mudança? E eu falo que na minha época também já começou a mudar isso. A necessidade do mercado. Nós não temos dinheiro. Nós não tínhamos dinheiro. Qual a necessidade? Vender o jogador o mais rápido possível. Quem está comprando? Quem vai pagar mais? É o time que não é do seu estado ou é um time lá fora? É um time lá fora.
Então você prepara o jogador de acordo com a demanda. Então, começaram a literalmente virou um negócio, virou um negócio. Você tem que atender o mercado. Então, o mercado alemão é o que paga hoje. Bem, o que você precisa para jogar na Alemanha? Você tem que ter 2 metros, 100 quilos. Força. Um exemplo esdrúxulo, mas enfim. Muita força e para dar certo naquele campeonato. Aí você deixa de ter o talento de um menino que vai ter 1,65 m. Qual o tamanho do Romário? Qual o tamanho do Messi? Qual o tamanho do Zico? O próprio Acosta, agora que está no Fluminense, está fazendo a diferença, né, pro Fluminense. Cara, então assim, eu ainda acredito muito, pode falar que é saudosismo, romantismo, mas eu acredito muito na técnica antes da força. Isso é para qualquer esporte, para tudo. É claro que vai chegar um ponto de equilíbrio, mas você precisa ter isso. Hoje, por exemplo, eu vejo com essa, né, com as viagens, com o trabalho, o Japão hoje tem uma formação técnica muito maior que a nossa. Japão. Aprenderam com a gente, claro, mas assim, desde aquilo, futsal, pegar a bola e ficar trabalhando eles são pacientes e aplicados, né? É isso, é disciplina. Disciplina, isso aí. Hoje tem um menino, tá jogando sub-17, já tá ganhando R$20 mil, com toda a mordomia do mundo, já acha que é craque. Ele nem se formou e já tem isso tudo, para que ele vai se esforçar tanto, né? Então são mundos completamente diferentes. Até a forma como o jogador é tratado hoje, isso não é... Então, enfim, pegando esse gancho aí, eu vou até pular aqui, tinha uma outra pergunta aqui que a gente ia enveredar para o outro lado, mas eu vou daqui a pouco. Pegando isso aí que você falou, como é que você vê hoje, você já falou alguma coisa, mas vamos tentar esmiuçar um pouquinho mais isso aí. Como é que você vê hoje a base aqui no Brasil e, por exemplo, você está morando nos Estados Unidos há 10 anos. Como é que você vê hoje o futebol nos Estados Unidos, soccer, né? Soccer nos Estados Unidos... Vem crescendo, né? Vem crescendo. A gente estava até comentando ali ainda agora que, às vezes, o americano ele demora um pouco a entrar em certas coisas, mas depois que ele vê que a coisa é legal, que o americano começa a tomar gosto, então, aí eles entram de cabeça e aí eles entram para arrebentar também, né? Porque dinheiro lá não é o problema, né? Estrutura, né? Mega estádio gigantesco, construir estádio para 200 mil pessoas para ele é mole. Como é que você vê hoje, qual a grande diferença hoje das categorias de base aqui do Brasil? O que você acha que está sendo feito que não deveria estar sendo feito? Ou, na sua visão, como deveria ser conduzido esse trabalho na categoria de base? O que nós deveríamos priorizar, por exemplo? E o que você vê hoje em termos de Europa, Estados Unidos, você é um cara que viaja pra caramba. Qual a diferença que você vê em relação a lá fora? Você falou do Japão... Eles são disciplinados, aquela coisa toda. Qual é a tua visão sobre isso? Assim? Se você hoje tivesse o poder da caneta na mão, no sentido de transformar a base aqui no futebol brasileiro, o que você faria? Por onde você começaria? O que você priorizaria? Então, vamos lá. Falando dos Estados Unidos primeiro. Estados Unidos é um lugar muito particular no futebol. Eu sempre falo... São 2 frases assim, 2 termos que eu uso que são eternos, né? E eu acho que vai demorar muito para mudar isso. Soccer não é futebol. Sim. Esquece. São 2 coisas completamente diferentes. E a outra, o americano, ele não consegue entender a nossa paixão pelo futebol. Ele não consegue entender que isso é um esporte maior que qualquer outro. Pro bem e pro mal. Mundo, né? Assim como a gente não consegue entender a paixão deles por beisebol. Eles gostam muito dos esportes que eles criaram. Então, assim, futebol é uma coisa que querendo ou não, era pra menina. É uma coisa que não... É pra quem não sabia fazer outro esporte. Eles tinham essa... Tinham isso. Já mudou bastante, tá? Sim. Mas é bem assim, hoje está sendo muito aceito e tal. Uma curiosidade dos Estados Unidos, eles são o país que tem mais atletas federados no mundo. O registro de atleta. Sério, cara? Mas por quê? Porque lá eles registram a criança desde que ela tem 6 anos de idade. Você é parte de uma federação. Entendi. Então, um país com 300 milhões de habitantes. Pois é. Então, assim, isso é uma coisa que... qualidade? Tem muita qualidade? Não. Porque o trabalho tem que ser feito de uma forma diferente também. Estados Unidos, ele prega muito para negócio. Sim. Futebol é um negócio. Está dando certo agora porque está gerando dinheiro, muita renda. Então, assim, lá a questão você paga para jogar.
Então, é a escolinha de futebol, literalmente. Não importa se é o time profissional, essa coisa. Eles estão mudando a base agora um pouco, mas no fundo é negócio. Então, esquece desenvolvimento, esquece que ele está preocupado com que isso daqui é metodologia, vai ser utilizado. Não tem nada disso. Isso daí é tudo conversa. É negócio. Então, você vai pagar para jogar nesse nível. Você paga menos para jogar nesse nível aqui. E uma coisa que é legal, porque eles têm a estrutura para fazer, é que lá tem essa preocupação de você estudar, você ir para a universidade e tal, Sim. mas já quebraram esse padrão tradicional de draft que tem para todos os outros esportes. Uhum. Então, hoje você não precisa ir para a universidade para você jogar profissionalmente. É que antigamente, eu estou falando nos Estados Unidos, mas só nisso. Antigamente você entrava, você perdia a oportunidade da idade de ouro do jogador, que é 18 anos, 18 a 22, né, que é o que você vai arrebentar e você vai, né, ter as melhores oportunidades, para ir para a universidade. Então, o jogador que já não é muito talentoso, já não tem aquilo, né, muito bem feito lá nos Estados Unidos, ele vai estudar para ser um jogador de futebol para ganhar um salário de, sei lá, $3 mil por mês, ou ele vai estudar para ele, já como um trainee da vida, ganhar mais de $100 mil por ano. Que aí vai dar um pouco, um triplo, né, quase que ele ganha por sendo jogador de futebol. Para que ele vai se esforçar? Então, cara, tinha muita discrepância na ideia do que era futebol, do que era esporte. Lá é formado por liga, então a liga é uma ideia completamente diferente do que a gente tem de competição. Então você não tem rebaixamento, você não tem acesso, você compra a sua vaga dentro da liga. Não tem uma primeira e segunda divisão, você tem acesso àquela liga. A MLS, por exemplo, você tem hoje um feed, acho que são $260 milhões para você entrar na coisa. Então você tem dinheiro, tem capacidade para construir um estádio, tem todo um projeto, montar um time. Você vai entrar. Entendi. É isso, não estão limitando. E se você não tem, você tem menos, você vai jogar uma liga que tem até o New York Cosmos, que era tão famoso do Pelé, das estrelas, ele joga numa liga diferente. Que a gente fala que é a segunda divisão, mas não é a segunda divisão porque não se comunicam. Então, assim, os Estados Unidos é muito particular. Tá? Isso é uma outra situação, um outro mundo. Depois eu conecto. E o Brasil, o que acontece? O que eu poderia, a minha vontade, e foi o que tentei até começar um trabalho lá com a CBF School, né, que era a escolinha da CBF lá em Boca Raton, a gente tentar resgatar a forma que era trabalhada antigamente aqui no Brasil para formar os jogadores. Lógico que lá é diferente, não iria, né, revelar nenhum jogador, o intuito não é esse, é mais você fazer a criança, né, trabalhar, jogar e tudo, mas não com o intuito, o produto final não é se transformar em jogador de futebol. Mas aqui, o que acontece, de novo, eu falei, é muito baseado no mercado, na demanda de mercado. Eu já quebraria isso tudo. Eu acredito que você trabalhar de uma outra forma a base, você voltar a criar um jogador armador, que, por exemplo, hoje no futebol moderno não tem o camisa 10. Porra. Como eu te falei antes, qual era o nosso diferencial para as outras equipes no mundo? É ter o jogador super habilidoso, é o jogador que improvisa, é o jogador que é criativo, o jogador que vai quebrar aquelas linhas ali defensivas. Não interessa se é mais forte, se é mais rápido, vai quebrar, a gente tem isso. E como é o brasileiro, né? A gente improvisa, a gente sempre dá um jeito, no bom sentido, não um jeitinho. Mas a gente cria as oportunidades, a gente cria as coisas para quebrar as dificuldades. E a gente não tem mais isso. Por quê? Porque alguém falou que copiar o sistema europeu é a melhor coisa. Então, assim, eu juro que eu não entendo. Eu sempre penso, lógico que eu era muito pequeno, eu tive até uma discussão essa semana, mas eu lembro de muita coisa. Eu tinha 6 anos. 6 anos. São as minhas primeiras memórias da Copa de 82. Eu falo que foi a única vez que eu chorei por causa de futebol, foi em 82. Mas, assim, você vê até hoje, você vê 82, 86 também, querendo ou não, né? Como o Brasil jogava, foi muito ruim para o futebol a gente não ter ganho a Copa do Mundo. Muito ruim. 78 também a gente jogou muito bem, é claro, teve aquele problema todo lá com a Argentina. Mas, assim, para o futebol em si foi muito ruim, porque a gente vem de 70, campeões mundiais, maravilhosos, melhor time do mundo, da história. Tem gente que fala que 58 foi até melhor, mas aí a discussão que não vale a pena. Interminável. Mas 70, é aquela qualidade toda. E o que aconteceu na Copa seguinte, quando o Pelé saiu? O Brasil ainda era muito forte, mas criaram o anti-futebol. Ou um futebol que fosse diferente, que pudesse
bater de frente com a seleção, o nosso estilo de jogar. Aí veio, lógico, o carrossel holandês, com aquele futebol total louco, que nego corria sem posição, uma maneira de quebrar, né, o que era o nosso padrão de futebol bonito, de futebol vencedor. E culminou em 82 sim, 86 mais coisa. E acabar com esse futebol romântico, esse futebol muito técnico, esse futebol, né, que é o futebol que a gente tem a ideia, o ideal, para um futebol mais força, mais pragmático, mais tático, mais chato. Mas tudo bem, é válido porque quem está na história é quem vence, são os vencedores, né? Principalmente para a gente, que nós somos brasileiros, que a gente não dá valor para o segundo lugar, que é uma coisa que a gente deveria, né, aprender muito a dar valor e respeitar os nossos heróis e tal. Mas assim, foi muito ruim, porque se criou um novo estilo de jogar até agora, né? Como a gente está vendo aí, como eu te falei. Você vê um time da África jogar com um time da Ásia, com um time da Europa, não no primeiro nível, é a mesma coisa. Muito igual, eles vão competir. Então, assim, a minha ideia de Brasil, o que a gente poderia fazer? Tentar resgatar tudo de uma maneira... É óbvio que não é tudo que era feito antigamente que é certo, 100% certo. Não é tudo que está sendo feito agora que também é completamente errado. Mas unir essas ideias. Porque eu vejo uma discrepância muito grande de trabalho. Hoje uma pessoa, ela acha que ela sabe tudo porque ela tem mais informação, ela tem mais tecnologia e ela não dá crédito para quem é antigo. Até o garoto hoje que procura uma escolinha para treinar, um clube para fazer teste, se o moleque for pequeno demais, ele já é descartado de cara, né? Cara, isso não existe. Isso para mim é um absurdo. Sem nem avaliar muitas vezes o garoto, né? Justamente, isso para mim é um absurdo, Eu lembro exatamente a primeira vez que eu participei de um teste, alguma coisa, no Flamengo, seu Joel, Júlio Botelho e Joel, um óculos desse tamanho. Lá foi um ponta da seleção brasileira que tu não tem nem o que falar pro cara dizer que você não sabe de futebol, né? Vai discutir nada. Mas ele olhava assim, o pessoal, um amigo meu, cracaço, o Tony. Ele foi um craque no futsal, mas ele participou no campo também, naturalmente, né? E ele contou a mesma história com outro amigo, porque era muito característico. A gente estava na Ilha do Governador, eu com os amigos e tal, e... Como eu falei, tinha um amigo muito habilidoso no meio jogando, e ele acabou o treino e falou: meu filho, você é muito bom mesmo, mas igual a você eu tenho 4 no Flamengo. Então eu acho que você deveria procurar um clube de menor porte, que eu acho que você vai ser o camisa 10 daquele time, e tomara que você tenha a oportunidade de voltar para cá. Aí você pensa assim, como que tem 4 jogadores do mesmo nível desse cara que a gente considera, né, um craque, eu considero um craque, só no Flamengo. Então, assim, uma vez o Alex também falou isso. A gente tem uma percepção... Qual Alex? O Cabeção? O Alex Cabeção, a gente tem uma percepção da nossa realidade. Então, você começa... Isso é no futebol em geral. Por exemplo, eu sou nascido e criado em Irajá, no subúrbio. Meu pai morava lá. Morava em Irajá. Ali, o que tem de jogador, o que tem de craque, que eu falo, que eu tinha até... Joguei muito ali naquele campo do cemitério ali. Cemitério? Hoje em dia colocaram grama sintética. Sim. Na época que eu jogava pelo Ceasa Pneus. Boa. Era rala-coco. Sim. Eu cheguei a jogar lá com areia e tudo. E o que eu falava, eu até tinha vergonha, eu te juro, eu tinha vergonha de falar que eu tava num clube. Como Fluminense, eu falava assim, pô, mas tu tá treinando, sabe? Eu tô no Sem Nome. Lembra do sorvete Sem Nome? Sim, era o Sem Nome do Futebol Clube. E trazia um colete para um amigo, trazia não sei o quê. E eu, pô, mas como assim? Porque assim, vergonha no bom sentido, eu não queria falar para ninguém, e até respeito às outras pessoas que jogavam muito mais que eu. Eu vou te falar, eu era bom, tá? Mas tinha gente que era muito coisa, e assim, não queria, não tinha oportunidade, enfim, cada um com a sua realidade. Mas assim, eu ficava, cara, eu tive a oportunidade de aprender muito com vários amigos, assim, de altíssimo nível. A gente joga uma pelada aqui no Cidade Jardim, que tem um que eu falo, Marcelo, Dilson, enfim, pessoal. Marcelo é um dos maiores craques que eu já vi na minha vida. E é surfista, hoje é auditor da Receita. Não tem nada a ver, nunca quis jogar bola. Jogava pra caramba. Não, cara, ele é o melhor, mais disparado. O apelido dele aqui, tem campeonato interno, né, de economia, é Marcelo, né, Mamessi, de tanto que ele joga muito. Hoje já tá um pouquinho mais velho, mas um craque absurdo. E assim, voltando ao nosso... eu tive a oportunidade de ter várias pessoas muito boas, tanto que lá um celeiro de jogadores, tem vários amigos meus que foram profissionais, que foram jogar em clube. O Mário também, o Deco, apelido dele, Mário Mágico. Imagina o que ele fazia com a bola. Era ele
O Mário no Fluminense, o Edmundo no Botafogo, o Djalminha no Vasco, de São Cristóvão pro Vasco, e eu acho que o Luiz Antônio, não sei quem, no Flamengo. Então, olha o nível do cara. Seleção brasileira, pé nas costas e tudo, e não deu certo também. A carreira não foi muito... Não é que não deu certo, a carreira não foi muito longa. Então, assim... Então, primeiro você se enquadra dentro do seu bairro, do seu mundinho. Pô, eu jogo pra caramba, que eu faço uma diferença absurda. Aí você já sai, aí eu jogar um salão. Caraca aí, o cara do outro time joga pra caramba também. Uma historinha. Eu fui jogar contra o Ronaldo. Jogo com o Ronaldo desde, né, R9. Desde novo. 11 anos, 10, 11 anos. Ronaldo tava no... Não sei se era no Marão ou era no... Valqueire. No Valqueire. Joguei com ele lá. Valqueire Tênis Clube. Mas eu não lembro qual dos dois que ele tava, porque ele mudou antes de ir pro São Cristóvão. Não, ele tava no Valqueire. No Valqueire, quando ele foi dali, ele foi pro São Cristóvão. Então, não sei se foi um pouquinho antes ou foi no Valqueire. A gente jogando, Ronaldo no banco. E aí eu entrei, a gente líder do campeonato e tal. Ronaldo entrou, cara. A gente tava 2-0, eu tinha feito um gol. Destruiu. O Márcio fez outro gol. Ele entrou, ele fez 4 gols. 5 minutos. Eu falei, cara, quem é esse moleque, cara? Eu falei, caralho, Ronaldo. Beleza. Passou um tempo, lógico, sem comparar, né? Passou um tempo, aí eu fui pro campo antes, ele tava no São Cristóvão, não vai fazer nada. Daqui a pouco, cara, Cruzeiro, monstro. Eu conheço a história bem. Então, tanto que o Jairzinho, que é empresário dele, era o meu empresário também na época. Então, assim, você fica, caraca, voltando um pouquinho, você dentro do futsal ali, que já tinha uma abertura maior, caraca, tem um moleque que joga muito mais do que eu. Ou que tem um cara que é muito bom no outro time também. Sim, em geral. Cada time tinha um craque, cada time tinha alguém muito bom. Aí você vai para um clube, vai disputar campeonato, né, maior e tudo. Tem gente muito boa, então o nível sempre vai aumentando. E como era antigamente, tinha muita gente muito boa. Eu tive que mudar de posição no Fluminense, isso é engraçado. Eu era meia, eu era 10, sempre fui. Meio de campo, mesmo sendo grande e tal, eu tive que ir para 9, 11. Atacante. Não era, apesar do tamanho, não era pivô, era atacante mesmo, muito rápido. Por quê? Eu cheguei no Fluminense, que realmente foi o meu primeiro clube de campo. O meio-campo era Marco Brito e Roger. Roger Flores? Aí eu vou falar, como é que eu vou jogar no meio? Fiquei olhando assim e falei, cara, o ataque era o Arthur e o Flávio. Na época, o Flávio virou lateral direito. O lateral esquerdo era o Dodô. Dodô atacante, faz gol bonito. Ele saiu no meio lá do caminho. E eu ficava assim, como é que eu vou entrar aqui? Não tem como, eu tenho que ir pra frente. Aí eu vou disputar com o Arthur. O Arthur, seleção brasileira, de base. Era ele e Ronaldo, ataque. E assim, cara, e aí tu fica, eu tenho que dar muito, eu tenho que melhorar muito, eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que querer muito jogar futebol. Porque isso é uma coisa também. O filtro é... Cara, é muito alto. Eu lembro que o sarrafo é alto demais. O treinador, o Denilson, né, a Maravilha Negra, não sei se vocês lembram dele, zagueirão do Fluminense, junto com o professor Pinheiro, ele falou, Mário, olha só. E ele me pegou na porta, no ônibus, atrás do ônibus, dando material. Ele olhou para mim e falou, meu filho, você é muito bom jogador, muito bom. Muito bom mesmo. Mas olha só, se você acha que você vai tirar a posição do Arthur, do não sei quem, que está aqui desde 12 anos de idade, você não vai, não. Nem pensa. Eu falei, mas sério? Você falou, sério. Eu falei, tá bom. O senhor me dá a oportunidade de ficar treinando, deixa eu ficar aqui, deixa eu me condicionar, porque, querendo ou não, faz uma diferença absurda. Eu estava com 18 anos, para 18 anos já. Não fiz base no campo, né? E é mais difícil ainda. Foi um milagre. Eu te falo, é um milagre eu estar ali no meio. Deixa eu me condicionar, deixa eu treinar, porque eu chego no que o senhor quer. Aí, treinando, comecei a fazer bastante gol, fazer um monte de coisa. E aí o Arthur, né, já era o titular absoluto, claro, mas eu estava muito ali, jogava um coisinho. Mas é isso, é o prestígio. Futebol não é só, como é que se diz, você ser o melhor. Você tem que ter um conjunto de coisas. Eu falo que é sorte. Sorte você tá bem preparado para você quando a oportunidade aparecer. É isso, essa situação. Mas, cara, tem a história do outro, tem convívio, tem como, tem o porquê que tá ali, o porquê que você tá jogando, tem o interesse de outra pessoa. São vários fatores. Mas, enfim. Então, assim, você vai... quando você vai dimensionar isso, o seu tamanho no lugar, quando realmente não, eu sou assim, eu tenho que fazer isso. Aí você tem sucesso. Você consegue mudar. Então, assim...
voltando lá para baixo. O Brasil, se a gente voltar às nossas origens que eu falo, começar a mudar a forma que a base trata um jogador, voltar a pensar no que faz o diferencial para a gente voltar a ganhar os jogos de alguma maneira, né, agora para esse novo período, eu acho que a gente volta ao protagonismo muito facilmente. Eu acho muito difícil a gente voltar para isso que você está falando. Mas é só trabalhar. Eu concordo com muita coisa que você falou aí. E eu já comentei aqui no podcast também, em outra ocasião, eu joguei com o Ronaldo também, né? Joguei com o Marcelinho Carioca. Sim. Eu morava no Valqueire, o Ronaldo morava em Bento Ribeiro, a gente jogava futsal toda noite. Aí eu fui pro Clube do Valqueire, ele foi também. Depois ele foi pro São Cristóvão. E o Marcelinho Carioca, a gente jogou a bola muito tempo junto. Depois ele também foi fazer um teste no Madureira, arrebentou. Naquela época de Jalminha, Paulo Nunes, Júnior Baiano, Marquinhos. Aquela geração lá que, arrebentaram também. O Rogério, dessa geração, Rogério Lourenço. Rogério. Ele até sumido, cara. Nunca mais ouvi falar. Eu falo que ele é meu irmão mais velho, porque ele era meu vizinho. E todo esse pessoal aí andava sempre lá no condomínio, com todo mundo e tal. Rogério é um que é grande amigo. Ele tá aqui na Barra. Ele era o dono ainda do Flabarra, né? Do Escolinha do Flamengo. E agora ele tá com um clube novo. Me perdoa, Rogério, mas eu não lembro o nome do clube. Disputando aí o Campeonato Carioca e tudo. Legal, essa liga. Ele ainda tá envolvido. Ainda tá bem envolvido. Ele participava lá de um programa esportivo da Band há muito tempo atrás, cara. Sim. E aí eu acompanhava bastante. Mas você falou uma coisa interessante aí que me lembrou, que eu também já comentei aqui, tive a oportunidade de falar sobre isso aqui. Quando eu tinha 22 anos, eu jogava bola lá no Valqueire, e no loteamento lá atrás, lá tinha um monte de campinho de futebol e tal. Todo domingo eu jogava uma pelada lá com o pessoal assim, mais velho que eu, né? Eu era um dos mais novos ali. E aí um cara me viu jogando bola lá uma vez e tal, e eu sempre fui magrinho e muito rápido também, muito agudo, assim, né? De canhoto, chutava forte, habilidoso. Aí o cara ficou um tempo lá, todo domingo o cara tava lá, quietinho na dele vendo o jogo. Um dia o cara veio falar comigo e falou, cara, tô vindo aqui já uns 3 ou 4 domingos só pra ver você jogar e tal. Pô, tu joga bem pra caramba, não sei o quê. Você não tá em nenhum clube, cara? Eu falei, cara, tô com 22 anos já, 22 ou 23. E eu tentei pra caramba, não deu certo e tal, acho que... Ele, não, cara, o meu primo mora lá em Vitória e ele tem um conhecimento muito grande lá na Desportiva. Pô, você não quer ir pra lá e tal? Aí eu falei com meu pai era um incentivador nato, né, cara? Meu pai pegou umas economias. Vai embora pra lá, meu filho, vai lá, tenta lá. Então eu fiquei 20 dias na casa de um cara que eu nunca vi na vida. O cara me levando todo dia. A Desportiva nessa época eu tava treinando na Serra. 60 quilômetros da casa do cara, bicho. O cara me levava todo dia, ele estava de férias, porque ele trabalhava embarcado em plataforma, e ele estava de férias. Todo dia o cara me levava, esperava e trazia, cara. Caraca, legal. Rapaz, foram 18 dias assim. E eu só falava para ele, cara, se Deus for da vontade de Deus, eu me dar bem nisso aqui, cara, eu vou te compensar financeiramente, eu vou te ajudar, porque o que você está fazendo por mim, poxa... Muito obrigado. Ele, não, meu irmão, fica tranquilo, pô. Meu primo falou que a gente boa pra caramba, pô. Meu primo é família e tal. E aí aconteceu exatamente o que você falou. Porque depois de 15, 16 dias treinando com os profissionais, tinha um cara no meio-campo chamado Alex Santana. Era o melhor jogador capixaba na época. Careca, porra, baixinho, malandro. O cara só fazia faltar chover. E aí no final o treinador me chamou. Porque eu tinha um prazo para ficar lá também, né? Sim, lógico. 20 e poucos dias, vim embora depois. Aí eu fui falar com ele, ele me chamou e falou, meu filho, olha, igual a você eu já tenho 3. Mas tu joga muito bem, cara. Essa tua canhota aí, meu irmão. Aí eu falei, cara, muito obrigado. E me dispensou. Muito tempo depois, trocando uma ideia com o Fábio Luciano. Sim. Fábio Luciano falou assim, pô, Bianchi, o cara queria dinheiro, cara. Se tu desse uma grana lá, tu ia ser federado. Porque depois que tu é federado, as portas se abrem um pouco mais e tal. Fica um pouco mais fácil. Mas na época eu não tive essa malícia, não maldei isso. E também não sei se faria, entendeu? Não tinha condição também, meu pai sempre muito apertado. Falei, não, beleza e tal. Aí voltei, prestei vestibular para Castelo Branco e Realengo, fiz educação física, era o plano B, né, e tal, e foi embora.
Mas depois, cara, analisando a minha vida como jogador, assim, como querendo ser jogador de futebol, eu fazendo uma análise fria do meu futebol, todas as vezes, e naquela época eu jogava de ponta esquerda ou meio esquerda. Todas as vezes que eu joguei de zagueiro, cara, eu fui muito bem. E eu tinha 1,80 m e eu tinha uma visão de jogo diferente e eu tinha uma antecipação e é muito difícil encontrar zagueiro canhoto habilidoso. Sim. Aí conversando depois com uma galera do meio da bola, a gente vai trocando ideia, todo mundo falando assim, cara, de repente você escolheu foi a posição errada. Se você tivesse ido como zagueiro, com a visão de jogo, com a tua canhota, com a tua antecipação, com a tua velocidade, de repente você tinha vingado, porque a concorrência também era muito menor para o zagueiro do que para atacante, né? Sempre foi assim, né, cara? Sim. Aí você falando isso agora, eu fiquei aqui viajando, cara. Pô, muito engraçado. Cara, é porque a história fica muito mas longa. hoje eu vejo assim, cara, sabe, que tudo tem Deus, assim, sabe, cara, que não era plano de Deus mesmo, sabe, e tá tudo certo. Hoje eu trabalho indiretamente com futebol, né? Eu amo futebol, porque a gente convive no futebol, a gente também percebe o bastidor do futebol, uma coisa... Tem muita coisa suja, cara. Tem muita coisa podre. E o Lula, ontem, na posse do ministro Nunes Marques, deu uma declaração que pela primeira vez ele falou uma coisa verdadeira. Falou, cara, tem muita coisa errada, muito empresário enrolado, falcatrua, não sei o quê. Até no futebol tem muita coisa podre. Mandou assim, cara. Aí eu falei, rapaz, aí eu concordo com você, rapaz. E é verdade, sabe, assim, então, infelizmente, né, cara, a gente é apaixonado por futebol, né, cara, gosta do futebol, mas eu vejo hoje como tem coisa errada no futebol, cara, assim, é triste falar isso, cara. Você perde até assim, quando você entende, começa a trabalhar dentro do futebol, você entende muita coisa que você não deveria saber, entender. Não deveria que eu fale assim, porque mata esse nosso lado criança, nosso lado torcedor. Sim. Porque tem gente que, cara, você não consegue nem explicar as coisas porque não. Por exemplo, torcedor fanático, ele não quer saber do que está acontecendo, não quer saber se o cara está com problema em casa. Resultado. Ele quer que o time ganhe. Sim. Com você ou com outro. Então, assim, e a gente por trás, você sabe o que está acontecendo. Então, cara, e coisas que não podem, né, ser ditas e tal, mas, cara... Tem um grande diretor de futebol. É outro mundo. Tem um grande diretor de futebol, já falei isso aqui outras vezes, mas vale a pena falar de novo, que é um grande amigo meu. Depois em off eu te falo é. Um grande diretor de futebol, um amigo de muitos anos. Quem nos apresentou foi o Ney Franco. E ele falou uma vez assim para mim, que eu tenho um projeto para desenvolver um departamento dentro de um clube de futebol sobre imagem, a questão da vestimenta, e aplicando, se possível, testes HMI, que é de personalidade, né? E aí você associar isso à questão da vestimenta, a paleta de cores, o jogador entender a importância da vestimenta e que ele está representando um grande clube. O cara não pode chegar de qualquer jeito, não pode fazer qualquer coisa. Isso depois a gente... Sai vestido de saco de lixo. Exatamente. Porque alguém falou que é legal. E aí esse grande diretor de futebol mandou uma mensagem para mim uma vez e falou assim, cara, esse teu projeto é muito legal. Muito. Ele viu o projeto e falou assim, é muito legal, isso vai acontecer. Sim. Uma hora isso vai acontecer aqui, porque nós somos importadores de tendência. Já acontece lá fora. Na Europa já acontece, Uma hora vai chegar aqui. Mas o que você precisa saber, cara, é que no Brasil, futebol, ele é dos amigos. As pessoas, elas preferem confiar em certos amigos do que dar oportunidade, muitas vezes, para quem não é. Sim. Cara, eu vi ele falando aquilo para mim, eu entendi como um grande recado, porque é um amigo querido, é um cara extremamente competente, um cara sério, mas ao mesmo tempo, cara, eu falei, meu Deus do céu, cara, então o que ele está dizendo assim, implicitamente, é que quem não está no métier ali nunca vai entrar, cara. Por mais que você tenha um projeto bacana, mais que você tenha uma coisa, você não vai entrar, entendeu? Então, isso é muito triste também, porque você não tem uma renovação, uma oxigenação no futebol. E o que eu vejo hoje no futebol, me corrija se eu estiver errado, é muita gente com grana que entra no futebol porque tem dinheiro. O cara, eu quero ser dono de clube. Eu quero patrocinar não sei o quê. Mas o cara não entende nada. E muitas vezes quem manda, quem dá as cartas é quem tem a grana.
E aí você vê a coisa ficar como tá. Entendeu? Clubes grandes com dívidas astronômicas, porque a gestão é horrorosa, que é uma coisa que eu quero saber de você também, a tua visão sobre a gestão do futebol brasileiro, entendeu? É isso. Não sei o que você pensa sobre isso, entendeu? É perfeito isso. Só que o que acontece? Tudo que gera muito dinheiro se fecha. Sim. Qualquer coisa. Então, assim, e é o que eu falo, falando bem coloquialmente, né? Todo dia sai um malandro e um otário de casa. Né? Então, o que acontece? Às vezes, quem tem o poder, quem tem o dinheiro, cria situações para ele mesmo ou o próprio grupo se beneficiarem disso. Isso daí é fato. E tem as pessoas que são iludidas, que acham que vão conseguir chegar naquela situação, como qualquer profissão, como qualquer coisa. O futebol é muito fechado por isso, porque ele gera muito dinheiro, sempre gerou. E para você confiar nas pessoas que estão ali dentro, é muito difícil, porque é cada um puxando para o seu lado. Sim. Não é uma coisa que todo mundo quer o bem de todo mundo que tá ali. Não, é ali, meu irmão, se eu não fizer isso daqui, ele vai entrar no meu lugar. Você está trabalhando aqui e está olhando para cá. Você sempre foi assim, sempre vai ser. O famoso puxada de tapete, né? Porque isso infelizmente, isso é uma cultura nossa, né? A cultura do brasileiro é essa, querer... Enfim, não vamos filosofar sobre isso. Mas, então você perde as oportunidades. Isso é uma característica que está mudando um pouco agora. Porque, melhorou. Melhorando, sim. Porque a gente parte para a profissionalização. Mas ainda é um grande entrave. Por quê? As pessoas antigas, o modelo antigo que as pessoas geriam os clubes, é um modelo que é todo mundo apaixonado pelo clube. Quem tem o poder são pessoas que têm os maiores recursos ou o maior tempo naquele clube ou que acham que sabem mais que todo mundo. E aquilo é controle de poder né? E não sai daquele mundinho. Isso é conselho. Aquele grupinho. Não tem essa. E assim, é muito difícil, é claro que tem as exceções, mas é muito difícil você ter, nesse modelo, alguém muito competente para gerir um clube de futebol. Não que seja uma coisa mais difícil do mundo, não é essa, mas é uma coisa específica. E o problema no Brasil é que todo mundo acha que sabe de futebol. Não tem. Então é difícil. Como que eu vou explicar para você que isso daqui é preto, se você acha que é amarelo? E assim, beleza, mas, cara, não, é amarelo, então... É muito difícil, mas eu sei, porque eu tô aqui, eu trabalho aqui, eu sei, eu conheço... Então, cara, tem uma discrepância muito grande. Só que a situação está melhorando, por quê? Estão tentando profissionalizar alguns setores, algumas partes do futebol, dos modelos. Aí a gente entra em SAF, em clube. Isso é uma outra coisa. Você tocou aí no ponto agora. Já queria que você emendasse falando sobre a sua opinião sobre isso em relação à SAF, Sociedade Anônima de Futebol. Tá. Se você é a favor, se você é contra, como é que você vê isso? Tá. Mas só finalizando aqui esse raciocínio. Mas aconteceu uma coisa muito perigosa agora também, na minha opinião, que é a seguinte. Não é porque você trabalha no futebol que você é especial também, não, tá? Você é jogador, não tem nada disso. Mas tem as suas particularidades que fazem uma diferença muito grande entre um e outro. Né? É uma pessoa qualificada e uma pessoa que você sabe que não é qualificada. Eu vou até expandir um pouco isso. Hoje, um grupo de trabalho num clube de futebol, de ponta que eu falo é tipo Real Madrid, Barcelona. O departamento de futebol hoje, ele tem em torno de 400 pessoas. Futebol profissional, 400 pessoas. No campo, quem trabalha diretamente no campo, chegou um número de 70 pessoas, eu acho. Se eu não estou enganado. Gente, né, cara? Antigamente, cara, você tipo... Pô, era o treinador, o auxiliar e o preparador físico. Se você tivesse 10 no todo mundo ali, tu tá contando a tia da cozinha, claro, os massagistas, os roupeiros, que isso daí é a parte. 10 pessoas era o suficiente. Hoje não. E não vou falar isso porque eu não quero demérito nenhum, né, com a profissão das pessoas, mas criaram várias novas posições e trabalhos. Vários carguinhos. Dentro do futebol. Carguinhos comissionados. Nem isso, até profissional. É profissional mesmo. O cara estudou, o cara vai ali. Mas que, cara, sabe, tá abrindo portas para várias pessoas que não são do futebol
e elas serem validadas no futebol. Claro que cada um tem sua importância, claro que tem. Mas de novo, é o que eu falo, buscando a coisa antiga. Não dá para você desmerecer e falar que tudo que antigamente é errado e tudo que é novo é errado também. A gente tem que ter um meio termo. E o dia que fizerem isso, na batalha também, vai melhorar muito. E assim, abriu muito espaço, por que eu tô falando isso? Abriu muito espaço pra gente nova, com cargos novos e trabalhos novos, que acham que sabem muito também. E vou te falar, não sabem. Não sabem. Você, claro, pode se qualificar, mas, cara, até você falar e aprender e realmente estar ali inserido no meio, tem um processo muito grande, cara. Muito grande. Para validar, esse cara é muito bom. É óbvio que tem um ou outro. Mas o problema é que a maioria, porque ficou uma coisa muito simples. A gente estava conversando aqui no início com um amigo aqui e tal, é que eu falo, às vezes o acesso é muito simples, a pessoa vê você fazendo uma coisa e ela acha que ela é capaz de fazer também. Uhum. Isso é bom para várias outras coisas, mas ela não pode entender que aquilo é fácil, entendeu? Não pode entender, ele tá ali, pô, eu posso chegar também, ele pode fazer isso por mim imediatamente. Cara, não é assim, tem um caminho, tem uma hierarquia. Por isso que o mundo militar é bom também. Que querendo ou não, é muito... Mas, meu irmão, você viu uma estrela ali, você viu uma coisa, ele sabe mais do que você. Pode não ser totalmente certo, mas você tem um respeito por aquilo. Aí você prova que você... você prova que você é capaz, que você sabe também. E ele vai te respeitar por isso, isso é claro. Então, assim, o mundo tá muito diferente nesse sentido. Uma vez eu ouvi, vou te dar um exemplo claro. Você hoje faz testes. Um teste físico ou um teste de validação do teu elenco. Hoje tem o cargo de análise de desempenho, né? Muito legal. Pô, hoje tem IAs aí que estudam, que mostram como que o trabalho é feito. Não dá para você dar um migué de correr, de fazer tudo de qualquer maneira, porque o sistema está ali te pegando. Tem o GPS, né? Tá tudo monitorado. É igual o carro de Fórmula 1 que tem a telemetria, né? Então, assim, você pega uma pessoa que tem um computador, tá sentada ali, tem os... Romário hoje estava ferrado nesse sistema aí. Tem o protocolo. Vou falar nem do Romário, não. Romário é rápido pra caramba. Eu vou dar um exemplo de agora. Tem o protocolo. Você tem que atingir aquilo dali. O cara tem que correr 15 km por jogo. Chutando, de 10, mais de 10. 10, 11. Tem que ter a velocidade tal, tem que dar não sei quanto. Tem um protocolo. Tem jogador hoje, que é profissional, que não faz isso. Aí tu vai falar, e o cara vai e decide um jogo. Dá um passe que... Não vou falar nomes, né? Que decide um jogo. E tu vai falar o quê? O que é mais importante? Que ele corra isso tudo aqui ou que o time ganhe? Que ele resolva, né? Então, assim, é lógico que ele tem que chegar perto daquele ideal. Mas você não pode merecer isso. Aí você transfere isso para teste, para criança, para coisa. O que aconteceu antigamente? Tem um olheiro. O olheiro não sabe nada, o jogador é analfabeto, o jogador não tem estudo, não tem nada. Ele não precisa de nada disso que você está falando aqui para ele falar que o cara joga bola ou que ele tem algum problema. Então, vamos lá. Se você pega o olheiro antigo, coloca ele sentado, vendo um jogo, ele vai falar que aquele jogador é bom. Você está com um computador, com tudo ali na tua frente, aqui dá se é bom ou ruim. Claro, você está com recurso. Mas esse olho aí é difícil de substituir, né? Desliga o computador. O que é mais fácil? Você ensinar, óbvio que é muito difícil, eu estou falando, né, chegar a um meio termo. É mais fácil você ensinar alguém que já tem esse dom, que já tem essa coisa, a chegar perto do seu mundo, né, atual, e ele te dá mais informações ainda para você trabalhar aquilo de uma forma legal e você melhorar até o seu trabalho, ou você falar que ele não sabe nada porque ele não sabe nem se expressar, coitado. Cara, é o que eu falo de novo, você tem que unir os dois mundos. E hoje é isso, tá muito fácil para todo mundo tá ali. Uma grande discussão que acontece também, de todo mundo, eu falo isso em geral, de quem eu gosto muito, quem eu respeito muito, quem tem nada a ver e tem opinião, eu gosto de ouvir todo mundo. Falando assim, pô, qual é a diferença do jogador de futebol pro cara que tá... para um jornalista, por exemplo? O jornalista sabe muito, ele tá vendo os dados, ele sabe se expressar. Eu falo, cara, são duas coisas primordiais. A primeira, o repórter, é claro que ele vai saber se expressar melhor. Tem exceções, é óbvio, de jogadores altamente capacitados, inteligentes, instruídos e tal, que hoje exercem até cargos muito, muito bons. Pode pegar o Leonardo, Edu Gaspar,
Feras. Né? Pô, os caras são monstros. Mas são exceções, claro. A gente sabe da realidade do Brasil, a gente sabe como é que é a formação do jogador. O futebol é cheio de exceções. Futebol é cheio de coisa. Mas você vai pegar o jornalista que ele sabe tudo, ele tem todas as informações à disposição. Eu acho muito legal, é válido o trabalho dele. Para ele estar na televisão, ele transformar aquilo que o jogador pode ajudar ele a se comunicar, a ter os dados. Mas acontece uma coisa, tudo que você sabe e tudo que você acha que sabe, você sabe até a porta do vestiário. Você nunca vai entender o que acontece dentro do vestiário. Porque você não viveu aquilo. Sim. Não importa. E eu não te falo que isso aqui é muito mais importante ou tira a sua capacidade de conhecimento do futebol também, fora. Mas tem coisa daqui para dentro que você não vai saber. Sim. Só não quem vai viveu. saber. Não tem essa. E não é, mistério. Mas, cara, é aqui. Tem coisa que você olha, você sabe como é que está sendo feito um treino. Isso eu falo do dia a dia, né? O trabalho do cara. Como é que você vai questionar um treinador que escolhe um ou outro? O cara tá a semana toda com o jogador. Ele sabe o que aconteceu, ele sabe o que tá vivendo. E você tá pensando como um torcedor, pensando no bem do time, que o teu time tem que ganhar e tal, porque você torce para um ou para outro. E não, tem a realidade ali dentro. Eu já vi, cara, situações... É muito movido pela paixão, né, cara? Não, Aí tem cega, muita né? coisa. Muitas vezes cega, né? Eu te dou um exemplo. Eu não gosto muito de falar nomes e tal. Grande amigo, hoje está até na CBF, tudo, campeão mundial, trabalhou em 200 mil lugares, Barcelona e tudo. Cara, é um espetáculo. Ele me contou uma história no clube dele, lá em São Paulo, que tinha um menino que era o craque do time, 15 anos, cracaço. E o menino tava já, que é uma idade complicada, né? Ele já não estava rendendo tanto naquela semana. E o treinador queria dispensar ele. Na semana, não era nem uma semana. Ele falou, não, ele daí tá jogando nada, não tá querendo nada, tá chegando atrasado todo dia. Ele tá chegando atrasado. Uma semana não, perdão, 2 semanas. Não, tá na farra, tá saindo, tá não sei o quê. Como assim, cara? Ele é o melhor do time? Não, tem que entender alguma coisa. Ela falou, não é possível, ele não tá fazendo nada, tá chegando atrasado, tá não sei o quê, tá não jogando nada, tá com sono. Enfim. Que eu falo que você só sabe das coisas quando você está dentro do clube. Na sua opinião, qual é a pessoa que tem mais informação dentro do elenco de futebol? Dentro do clube? Não interessa a categoria. Qual a pessoa dentro daquele grupo de trabalho ali que você acha que é o cara que sabe tudo? Você tem um chute? Treinador, preparador físico. É o roupeiro. Tem sentido, faz sentido. Isso É o aí roupeiro. sabe de tudo mesmo. Então, assim, o que aconteceu? O garoto estava com um problema gravíssimo em casa. Gravíssimo. Qual foi a única pessoa que ele falou? Ele chegou pro roupeiro. Porque você tem que ir pro roupeiro. Você vai lá pegar teu uniforme todo dia, você vai pegar o colete, ele, pô, tá tudo bem. E ele se abriu. Ele não se abriu com o treinador. Porque, querendo ou não, tem uma distância, né? Ele não vai expor uma situação, ele com medo de... Ele fica com receio, né? Então, assim, a confiança. Sim. Tudo é confiança. Sabe o que estava acontecendo? Infelizmente, problema dentro de casa. A mãe do garoto estava apanhando todo dia do padrasto. Eita ferro. E ele não saía de casa enquanto o cara não saía para ir trabalhar. E ele levava o irmão dele no colégio, porque a mãe não tinha condições de nem sair de casa. E ele depois ia pro clube. Isso eu tô te falando de chegar atrasado 10 minutos, tá? 10, 15 minutos. Ninguém quis saber, ninguém perguntou pro menino, só que ele... Então, cara, é o que eu falo. Eu queria limar o garoto. É um mundo muito... E eu tô te falando, qual a pessoa, né? A pessoa menos importante, teoricamente, que é muito importante, que eu sei, sim, com é o roupeiro no grupo, cara. Aí como é que o cara que só fala na televisão, que só vê, que pega entrevista ali, não sei o quê, ele pode saber disso que tá acontecendo ali? Isso eu tô te falando de nível baixo. Não, mas é isso mesmo. Imagina o profissional, cara. Muita coisa ali que o cara tá com dinheiro, tem ex-mulher, tem problema com família, com empresário, com investimento. Porra, é muito doido isso, mas enfim. Mas a gente respeita todos os profissionais. Tem gente muito boa que faz trabalho, né, excelente como repórter. Você estava falando aí, eu estava lembrando aqui que quando eu trabalhei no Botafogo em 96. Estava no segundo período de educação física e entrei como massagista lá e depois passei a preparador físico, né, da escolinha. E na época quem era o diretor da categoria de base era o Humberto Redes.
Humberto. Grande Humberto. Ele hoje é professor da UERJ, se não me falha a memória. Não sei nem se continua, porque quando eu conheci o Humberto, ele já estava com uma certa idade, né? Então, hoje eu não sei, assim, acredito que ele já tenha passado de 80. E o Humberto, cara, isso ele me contou, quando eu conheci, que ele foi o primeiro cara que viu o Ronaldo, soube do Ronaldo no São Cristóvão. Boa. E ele que falou com o empresário na época, o Reinaldo Pita. Reinaldo Pita, e o Reinaldo fez a negociação para levar o Ronaldo pro Cruzeiro. Porque naquela época, até hoje, assim, né, não se convocava jogador de clube pequeno. Sim. E o Humberto falou na época na seleção, falou, tem um garoto, São Cristóvão. Não, mas não tem como, tal, não sei o quê. Mas ele joga muito, ele precisa jogar, não sei o quê, ele precisa aparecer. E o Humberto foi o primeiro cara que falou, esse moleque aí vai dar caldo lá na frente. Sim. E aí ele foi pro Cruzeiro, aí o resto é história, né? Sim. Já tem um bom tempo que eu não encontro com o Humberto, mas queria até... Humberto, meu grande abraço para você aí. Foi um cara que a gente conversou muito assim no futebol, de bater papo bacana. Foi um cara que me recebeu bem. Na época eu estava agenciando carreira de jogador de futebol. Fiquei 5 anos agenciando carreira de jogador de futebol. Legal. E acabou não dando certo, né, e tal. E questão financeira mesmo, né? Sim. Eu cheguei no meu teto. Eu falei, cara, não dá mais. Entendeu? Aí acabei indo para outro lado, que eu sempre gostei muito também na coisa de moda e tal. Cara, qual a tua visão sobre SAF? Então, vou emendar aqui, sim. porque é SAF e Bet. Qual a sua visão sobre SAF e Bet? Então, como eu estava falando antes, o modelo tradicional de gestão de clubes, como a gente sempre conheceu, tem o presidente, tem o conselho, tem aquilo tudo. Normalmente, tá? Ele é composto de pessoas que detêm um poder ali já no clube há muito tempo, que tem muito dinheiro e que podem fazer, e são super apaixonados pelo clube e acham que sempre fazem as melhores coisas para o clube. E às vezes isso não acontece. O maior exemplo de todos é o Eurico. A gente pode falar abertamente do Eurico, que era um apaixonado pelo Vasco, uma pessoa extremamente capacitada, extremamente inteligente. Eurico, cara, é um fenômeno. Ele sabia incendiar pro bem jogo e pro mal. Pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal. E acabou que ele se perdeu no meio do caminho, ele se achou maior que o Vasco, eu acho, em algum momento, e aconteceu aquela situação toda que a gente sabe, teve o declínio, e tal como qualquer coisa, qualquer pessoa. Mas assim, era uma exceção muito boa. Pro Vasco ele era muito bom, sim, até certo momento. Pro futebol brasileiro, depende. E o que acontece? Transferindo para esse modelo tradicional para o mundo de hoje, todo esse problema de SAF foi uma solução que buscaram para resolver os problemas característicos dos clubes do Brasil. Brasil, América do Sul e tal. Porque o que acontece? Você não tem dinheiro. Se você não tem dinheiro, você tem que começar a inventar coisas para você se manter no trabalho. O clube tem que estar sempre ali. Rodando. E o que acontece? A venda prematura dos jogadores, precoce dos jogadores. Você já vai perdendo... E acaba vendendo mal, porque tá uma bola de dinheiro, neve. ao invés de 30, me dá 10, 20 leva. É uma bola de neve. Se fosse, né, se você fizesse isso para tentar corrigir um problema, sanear suas dívidas e o caramba de uma forma inteligente, pontual, tudo bem, isso é legal. Mas isso não acontece. E assim, chegou um momento que todos os clubes estavam endividados, todos os responsáveis por essas dívidas, que eram os ex-presidentes de clube nesse formato, que criaram essa situação, ninguém é responsabilizado. Então, assim, o problema fica para o clube sempre. E o que acontece? Vamos buscar uma solução. Aí, isso eu não estou falando de agora, não, SAF atual, esse modelo de SAF. Sim. O próprio Eurico, o próprio, né, Flamengo, década de 90, 2000 ali, tinha o Nations Bank, sei lá, que deu um aporte financeiro pro clube numa época. E aí, me dá 100 milhões de dólares, naquela época era muito dinheiro, para resolver meus problemas. Nada mais do que um empréstimo na mão de alguém que é responsável, teoricamente, que vai gastar aquilo ali a bel prazer. E responsável que eu falo é que não é um modelo, né, que ele tem que criar para isso, para solucionar os problemas, as dívidas e tal. Ele faz ao bel prazer, à vontade. Então, assim, fica muito complicado de isso dar certo, né?
Isso é um modelo já falido para o Brasil. E o que você aconteceu? Tem clubes aí com o SAF que estão devendo horrores, né? Então, é isso que eu tô falando. Atlético Mineiro, aí, coitado, aí Cruzeiro. pega um que você tem a SAF, que é a solução. A SAF virou a solução para todo mundo. Botafogo agora. Botafogo. Eu acho que era um caminho inteligente de fazer, claro. Por quê? Você profissionaliza uma parte do futebol, você mantém a parte do clube, né, normal, associativo, mas isso tem que caminhar junto. Não pode acontecer que esse daqui, porque a SAF é maior do que esse daqui. É aquilo de novo. As pessoas não conversam, as pessoas não entram em acordo, elas não se ajudam. Quando você tem essa solução para você não quebrar, você não falir, é um ato de desespero, você fica na mão do grupo investidor. Quem tem o dinheiro é que manda. E você acha que quem fez isso sabe alguma coisa de futebol? Voltando. Sabe de futebol? Claro que sabe. Sabe de negócios. As pessoas sabem de negócios. Ou tem a ideia de como é feito o modelo de futebol fora. Muitas vezes esse negócio não é aplicável ao futebol, o negócio futebol. Cara, o Brasil é completamente diferente de qualquer lugar do mundo. A gestão do futebol é completamente diferente do lugar do mundo. Eu vou até comparar com os Estados Unidos. Por que eu falo que soccer é soccer, não é futebol? E o que é o futebol brasileiro e o que é o futebol no mundo? Então, assim, é uma solução para você não quebrar. Não é ideal, longe de ser ideal. O ideal é Flamengo, é Palmeiras. Isso é ideal, mas não é para todo clube. É o que eu falo, se você entende as particularidades dos clubes, o seu tamanho... Até o Palmeiras hoje está um pouco complicado, porque se a Leila sair, a gente não sabe como vai ser, né? Eu falo que o Palmeiras hoje é o Palmeiras da Parmalat e era o Fluminense da Unimed, e é isso, é a vontade de grupos que estão ali. Sim. Só que a diferença eles estão... A Leila, né, presidente, ela está preocupada com o futebol, de verdade. Sim. Mas ela é aquilo, é ultra Palmeiras, ela quer Palmeiras contra todo mundo, é contra o Flamengo. Enfim, ela não está pensando bem do futebol também. Essa é a conversa em geral. Que todo mundo quer saber do seu, não quer saber do bem do outro. Mas é isso, esse modelo é até o dia que a Crefisa sair. Ninguém está fazendo uma coisa estruturada para ter um legado. Uma perpetuação ali, né? Não é longevo, não adianta. Então, assim, mas é um modelo ideal, porque... Ideal que eu falo, você não depende de alguém, não é alguém que comprou o seu clube. A SAF é alguém que está comprando o seu clube. Sim. É diferente. Apesar da Leila e da Crefisa serem os maiores investidores, como o Atlético Mineiro, como o Cruzeiro também, esquecendo de falar isso, são os exemplos diferentes, que criaram dívidas absurdas e são patrocinados e mantidos por alguém muito forte como é a Crefisa, por um grupo. O Atlético Mineiro tem o grupo com o presidente do Atlético, que ele é muito forte, tem muito capital, mas eles fizeram, para mim, na minha cabeça, um investimento completamente errado fazendo a Arena do Galo. Aquilo dali gerou uma dívida anual para o Atlético Mineiro absurda, aquilo é impagável. A dívida do Galo já passou de 2 bi. Então assim, isso é legal? mas o clube continua rodando porque o credor é o próprio presidente, é o próprio grupo que controla o clube. Legal, então você vendeu o clube para ele. Sim. No fundo é isso. Ele pode fazer o que ele quiser. Então, isso é bom para o clube? Não. Então, assim, quando você não tem esse poder de negociação, de estar no meio tempo que é bom para todo mundo, você está refém da vontade de quem está com dinheiro. Sim, daquele mecenas. A SAF é muito boa para o futebol brasileiro? Ponto. Mas ela tem que ser adequada às diferentes realidades, aos diferentes clubes, de uma maneira mais justa e que o clube tenha mais autonomia e poder de decisão dentro delas. Mas, cara, é negócio, é dinheiro. Então é muito complicado você falar. E bet, com relação a bet? Então, você é a favor das bets? Vou te falar também, as bets vieram para salvar o futebol. Querendo ou não. Você acha que se a bet sair hoje do futebol, que ela hoje está impregnada no futebol. Tudo. Se a bet sai hoje, tem uma lei federal, não pode mais jogos patrocinarem o futebol. Acabou o futebol, cara. Acabou o dinheiro hoje. Cara, isso é um negócio perigosíssimo, muito. Cara. Então, não vai acontecer, óbvio que não vai acontecer. Mas vou te falar, no modelo anterior, que a lei mudou esse ano, né, para as bets, que eu falo, como eu estou lá fora, eu tenho muito pouca informação de realmente o que está acontecendo aqui, efetivamente. Eu soube disso de uma reunião que a gente teve lá na Confute, lá em Miami. Eu estava falando até com um pilhado,
e com um amigo Sim, Thiago Asmar. com o Pedro Trengraus, que ele também é um advogado maravilhoso, está sempre conheço no futebol. de nome, né? Conheço de nome. Sim. Pessoa que sabe muito, está sempre envolvido e está responsável até por uma parte das SAFs aí, sempre está inserido nas discussões. E ele teve um painel falando das mudanças que haveriam mudanças nessa regra de bet, no Brasil para esse ano e tal, e que isso ia mudar tudo. Eu falei, tá, realmente vai mudar mesmo. Então, por causa de legislação, tributos e outras coisas, várias bets saíram e hoje você tem pequenos grupos de grandes bets que controlam o mercado. Que dominaram. Isso é natural. E elas estavam saindo para o Paraguai também, por questões tributárias. Então, assim, a farra das bets não está mais regulamentada, eu acho. Uhum. Então, mas todo mundo sempre vai ter aquela desconfiança, as pessoas vão falar, pô, mas bet, o campeonato está comprado, como é que um clube tem a bet estampada no peito e não vai ser campeão? E tem alguma coisa por trás? Cara, eu não acredito. Para mim, isso é uma coisa viagem, muito equivocada, assim, é muito fora da realidade. Mas você tem que pensar, hoje o maior investimento no futebol realmente são as bets. Tem alguns patrocinadores e tal, mas não chegam nem perto hoje do que era. E o investimento também das bets está um pouco menor. Tá? Não está aquilo como era antigamente. Antigamente você podia fazer a Mario Bet, se você quisesse. Porque era uma forma até da própria empresa da Bet ela diversificar as apostas, o trabalho, as empresas criavam pequenas e tal. Mas assim, é uma solução diferente, está no mundo todo. Eu só acho que tem que ser bem regulamentada. Como é na Europa? Cara, na Europa isso existe há milhões de anos. No Brasil, nos Estados Unidos, isso daí está na cultura. Sim. Então você tendo como blindar algumas ações, é válido, tudo é válido. Eu acho que deveriam usar mais dinheiro na base também, que não só no futebol profissional. Mas é outra questão. Perfeito. Qual o seu papel hoje como CEO global da Football Legacy? Global Football Legacy. Então, hoje, como eu não estou mais afiliado a nenhuma federação, clube, nem nada, eu tive uma ideia, junto com alguns amigos do futebol, vendo essa necessidade, entre aspas, de mudar um pouco a cara do futebol brasileiro. Isso é uma pretensão muito grande, tá? Mas eu quero tentar ajudar, colaborar com isso. Eu vi algumas necessidades no jogo, na formação dos jogadores, no que poderia mudar a cara do nosso futebol hoje. Porque é claro que é muito complicado você mudar alguma coisa no profissional. O jogador já está formado, a estrutura já está pronta. Lá em cima já está estabelecido. Não tem o que. E o pior, né, o pior que eu falo é o mais difícil. É uma estrutura que rende muito bem para várias pessoas que são as pessoas de interesse nesse mundo. Então, você quebrar isso, é aquilo que a gente falou. O troço está dando dinheiro. Mas está dando dinheiro para 10, para 100, mas está dando certo para eles. Não importa o resto. Então, assim, hoje o meu papel, a gente vai tentar organizar uma forma de trabalhar umas ideias de futebol para tentar fazer uma grande mudança. E qual é o primeiro passo agora? Eu estou organizando um summit, que vai chamar Global Football Legacy Summit 2026, que a ideia principal é a seguinte: a gente vai criar mesas de discussão das diversas áreas do futebol com as pessoas mais gabaritadas no mundo, no futebol brasileiro, claro, e algumas no mundo, em cada área do futebol. Parte médica, parte de fisiologia, parte de treinamento, parte de gestão, parte de administração. Isso eu estou te falando nomes do mais alto gabarito mesmo. O Zico hoje é o nosso embaixador, é a pessoa que está dando mais força, só para ter um exemplo. Mas são pessoas do gabarito dele, das diversas áreas. Para quê? A gente vai juntar essas mesas de discussão para tentar criar soluções práticas do que acontece no futebol, das diversas realidades. Eu não vou dar nenhuma solução. Quem sou eu para dar uma solução para os problemas do futebol? Mas a ideia é criar um repositório com todas essas ideias que foram discutidas. A gente vai compilar isso e trabalhar de uma forma que a gente possa validar isso de uma maneira acadêmica, com
transformando isso em teses, Legal, legal. Essa parte de informações dentro das universidades, para que isso seja validado e aplicado. Então vai ser testado, né? Isso vai ser uma coisa que vai ter uma troca. Para quê? Porque é o seguinte, eu acredito no futebol brasileiro, como você estava pensando, o que você faria para mudar? Tem que mudar algumas coisas práticas e dar oportunidade de... Cara, o Brasil é gigantesco. Sim. Como é que você vai comparar um futebol que é trabalhado no norte do país com um futebol que é trabalhado no sudeste? Ou do centro-oeste com o sul? São realidades completamente diferentes, são interesses diferentes, são recursos diferentes. Então, assim, é tentar a gente fazer alguma coisa com essas ideias que sejam aplicadas a todo mundo. A cada realidade. Cada realidade. Porque o grande problema é o seguinte, as pessoas tentam fazer isso. Até a própria CBF está fazendo um trabalho voltado para isso agora, com a preocupação com a base. Mas, assim, são soluções simples, que na minha cabeça são muito simples. Vamos criar uma metodologia e vamos aplicar lá para todo mundo. Tá, o cara não tem nem bola. O cara não tem campo, não tem iluminação, não tem suplemento. Como é que você vai comparar alguém, um trabalho que é realizado de uma maneira até... Parece um laboratório. É feito aqui no Sudeste, cara, vai dar lá uma barrinha de cereal, que já é muito, para uma goiabada e um suco de, sei lá, um caldo de cana para um jogador que está numa situação completamente diferente. Então, assim, é criar soluções que possam ser realmente utilizadas lá. As pessoas trazem soluções, por exemplo, lá no Real Madrid a gente está fazendo isso. E aí? Eu vou botar isso no Olaria? Cara, em Ítalo Del Cima, tem como. Vamos fazer... Ainda existe Ítalo Del Cima? Existe. Vamos fazer um negócio ali para... Cara, pelo amor de Deus, então é viagem. Então é o que eu falo, as pessoas querem muito aparecer, elas querem ter a notoriedade do nome, não, a gente está fazendo isso, porque a ideia é isso, vamos botar... Mas na prática, o de verdade não muda nada. Então, pelo menos assim, hoje a minha ideia, e a minha pretensão mesmo, sem arrogância, é tentar fazer algo de verdade para que isso aconteça. Só de você levantar esse tópico, essa discussão com gente séria, gente grande, cara, isso aí já... Daí sai muita coisa boa, entendeu? Que pode ser aplicável, né? Sim, sim. Muito legal, muito legal. Como é que você vê essa questão do gestor no futebol brasileiro? A gestão do futebol brasileiro, ela se profissionalizou, né? Em vários segmentos, assim, você vê hoje realmente... uma profissionalização maior. Como é que você vê essa questão da gestão no futebol brasileiro hoje? O que ainda precisa melhorar? O que você acha que ainda é muito deficitário? Como é que você vê essa questão? Então, cara, é um trabalho que avançou muito. Hoje a gente tem uma gama de cursos à disposição para várias pessoas que querem trabalhar com isso, que gostam de futebol, se interessam. Mas eu ainda acho que falta uma maior profissionalização. E eu falo de conteúdo, não falo de ter isso, os cursos, ter essa oportunidade de você estudar. Tem umas coisas muito engraçadas que eu falo. Pessoas hoje que até têm um nome dentro do mercado de futebol. Eu conheci uma vez uma pessoa que chegou para mim e falou, dentro de essas feiras aí e tal, falei, legal o trabalho que você está fazendo, você está organizando aí e tal. Eu falei, mas como é que você entrou no meio de futebol? Cara, eu mandei o meu currículo, eu inventei algumas coisas lá, meu currículo foi aprovado e eu consegui fazer um curso. Eu fiquei olhando assim. Aí você está falando isso para mim. Que, né? Eu falei, cara, como é que pode? Então, assim, é aquele famoso jeitinho, é o famoso malandro, ter a oportunidade de estar ali no meio, é querer... É achar que sabe, porque aquilo... Brasileiro acha que sabe tudo de futebol e, cara, infelizmente, né, cada profissão tem a sua... Você tem que ter a capacidade e tal. Então, assim, eu acho que ainda falta muito dessa parte de conteúdo. A CBF está fazendo um trabalho legal com a CBF Academy? Tá, muito legal. Eles são muito preocupados com isso, com o conteúdo programático e tal. Eu tive o prazer de receber aqui o Luiz Fernando Pessoa, lá da CBF Academy. Sim. Um papo também bem legal. Então, mas também acho que pode melhorar bastante.
E eu falo em geral, não só na gestão. Por exemplo, não só a CBF. Antigamente a gente tinha a BTF, a Associação Brasileira de Treinadores de Futebol, o Sindicato do Rio, a SAFERJ, cada um com curso e tal. Então, às vezes, eles não se comunicam, cada um quer fazer por si e não tem aquela qualidade que deveria. E aí volta ao seguinte, o que importa? Dinheiro, é o volume. Então, às vezes, você... a própria CBF não é uma crítica, mas... Enfim, para a realidade do brasileiro, do que a gente ganha aqui, você já exclui uma certa camada de profissionais, porque você não deixa nem o cara chegar naquilo para ele poder fazer o curso. Eu não lembro, eu fiz um CBF executivo de futebol um tempo, acho que foi meu último curso aqui na CBF, eu acho que eu gastei 20 mil reais. 21 mil reais, sei lá. Não sei quanto que era. Eu tô falando em geral, mas era um valor bem significativo. Cara, imagina para alguém que trabalha num clube pequeno, que ganha um salário bem baixo, e o cara é bom. O cara é até bom. Então, mas aí como é que você faz isso? Tem uma bolsa, tem indicação. Tudo bem. Tomara que tenha mesmo, né? Isso daí aconteça, para dar mais oportunidades às pessoas. Ou você cria um caminho de que essa pessoa possa, mesmo com as dificuldades, ela chegar e estudar. Porque, cara, para mim, é o que eu falo, conhecimento, informação, isso é o que mais vale no mundo. No mundo. Você tem informação, você estudar, você fazer tudo, para você não só ter o conhecimento, mas você poder aplicar aquilo, trabalhar. Passar também porque conhecimento, sem você utilizar ele de uma forma correta, serve para nada também, você só é sabichão. Então, assim, é um trabalho que é muito bem feito. A ABEX também, a Associação Brasileira de Executivos de Futebol, tenta fazer um trabalho legal pra caramba, organiza todo mundo, eventos, de 2 em 2 meses e tal, 3 em 3 meses, que eles juntam um pessoal e sempre estão dando palestra, cursos e tal. Isso é bem legal. Então, eu acredito que tem que ter mais, mas com mais qualidade. Na Europa também, esse é um movimento. A FIFA está fazendo isso junto com a UEFA. Tem vários novos cursos de gestão de futebol, de leis, de áreas de gestores, de executivos, de diretores de futebol. Estão criando uma linha. Mas é claro, eles viram que isso daí também dá uma receita muito boa. Mas isso não é garantia que você vai trabalhar, 100% você vai trabalhar e que quem faz aquilo ali é 100% qualificado. É mais uma chancela, né? Mas, assim, eu acho que o Brasil precisa melhorar muito a qualidade dos gestores de clubes, de coisas. Mas a gente está num caminho, está começando. Só podia acelerar um pouco mais. Porque tem gente que é muito boa. Como é que você vê, perguntinha rápida assim, corte Tramontina, como é que você vê a relação da CBF hoje com a FIFA? Assim, ela deu uma melhorada com o Chalde, saúde, né? O presidente Samir. Melhorou? Como é que está a relação assim? Como é que você vê o Samir, assim, como presidente da CBF, já tem alguma posição assim? Cara, o Samir, tá no caminho legal. Eu encontrei com ele em Miami, ele com meu amigo Bruno Costa, que hoje é chefe do escritório lá de Miami. É o primeiro escritório internacional da CBF, né? Aproveitando a Copa aí. O que acontece? O Samir e toda essa nova gestão da CBF, ela veio para dar, assim, uma coisa, deu uma renovada. A cara da CBF está diferente. Você vê as postagens, o trabalho que eles estão tentando apresentar de uma maneira consciente e assim, preocupados realmente com a melhoria do futebol e tudo. Eu achei bem legal essa relação. Eu sei que o presidente da FIFA hoje, ele gosta muito do que a CBF está fazendo, eles estão muito alinhados. Principalmente lá, nessa parte de Miami, o escritório da CBF é do lado do escritório da FIFA, eles comunicam sempre. Estratégico, né? Estratégico. Foi bem pensado aquilo ali, o Bruno está de parabéns com isso. Mas assim, eu vi essa relação mais próxima na Copa do Mundo de Clubes, em junho do ano passado, porque todo mundo ficava no mesmo prédio lá na FIFA em Nova York, mesmo hotel, e eu vi como era o relacionamento deles. E eu sei que o Infantino está bem próximo da CBF hoje. E é o que eu falei, eu acho que o trabalho, o que está sendo feito, ou pelo menos as intenções, né, desse grupo novo da CBF são bem legais. Eles mantiveram pessoas muito importantes dentro da estrutura antiga, que a gente tem que respeitar bastante,
como o Rodrigo Caetano, como o Branco. Fera pra caramba. Branco com o Jair, com o pessoal lá nessa parte de futebol de base. Eles mantiveram eles e, enfim, é uma coisa bem legal. E eu acho que eles estão no caminho certo. Eu acho que a gente não tem uma preocupação dentro da FIFA em relação à CBF. Mas aí é uma crítica minha. Eu acho que a gente tem que realmente voltar ao protagonismo disso, porque a relação com a AFA estava muito maior. Por isso que a última Copa foi do jeito que foi. Mas a AFA está com um problema tão grande hoje, cara, que com o presidente dela lá, que eu acho que os astros se alinharam e o Infantino está dando mais atenção hoje para a CBF do que para a própria AFA, nesse último ano, né? Perfeito. Bom. Perguntinha rápida aí, Tramontina. Neymar vai ser convocado? Tomara. Seu time aqui no Brasil? Flamengo. O que você... A gente está caminhando aqui para o final. Pô, passa rápido pra caramba, cara. O que você espera... O que você espera da seleção brasileira nessa Copa do Mundo? Até onde a gente pode chegar? O que eu quero ou o que realmente, tecnicamente, eu acho? Quero sua opinião. Assim, você acha que essa seleção ela tem condição de ser campeã? Tem condição de chegar ali numa quarta de final, semifinal? Então, o Brasil sempre é muito forte, né, cara? Não tem essa. E a gente sempre se superou em Copa do Mundo, querendo ou não. Hoje, é claro, friamente, a gente não é candidato ao título. Isso é muito claro. Sim, eu também acho. Para mim tem 4 seleções estão muito à frente. Não, 3 estão muito à frente e uma está ali bem perto. Quem? Para mim hoje Portugal é muito forte, França é muito forte, Espanha está bem forte e a Argentina está ali brigando junto com a gente. Não acredito na Inglaterra. Posso estar errado, mas não enche meus olhos, não. Mas você acha que o Brasil pode chegar onde ali com essa seleção? Se jogar muito bem, tranquilamente, quarta de final. De novo. Mais uma vez. Mesmo com essa fase extra que a gente vai ter, eu acho que quarta de final é que complica e realmente é o que decide a Copa do Mundo. Mas é aquilo. Se a seleção tiver vontade, se unir ali, tiver vontade, quiser ganhar a Copa do Mundo, a gente chega muito forte. Mas eu não sei, eu tô falando de fora, tem nada com o grupo e tal. Isso é uma opinião, né? Eu sei que tem gente muito boa trabalhando, como eu falei, o Rodrigo faz um trabalho maravilhoso, eu adoro ele, o que ele faz com a seleção brasileira. Eu acredito muito no Ancelotti também, que a ideia vai discutir o que com o Ancelotti, pelo amor de Deus, como técnico, né? Mas realmente, ele não é brasileiro, às vezes ele não entende alguma coisa. E essa geração nova é muito diferente. É o que eu te falo, o vestiário hoje a gente sabe que é muito diferente do que era antigamente. Por isso que eu acho muito importante, independente de qualquer coisa, o Neymar tá ali. Sim. Fora a liderança técnica, né? Ele é um ídolo para todo mundo ali dentro. Mas é isso, é querer ganhar a Copa do Mundo. Se a gente chegar na Copa do Mundo e dentro da competição a gente evoluir dessa maneira e se superar, a gente tem tudo para ser campeão. Mas friamente, aposta, o Brasil vai ser campeão. Não. Perfeito. Cara, tem um quadro aqui no podcast que a gente criou assim meio que sem querer e foi muito legal, cara, assim, muito... A gente, todos nós dependemos de alguém em algum momento da vida, né, que ajudou a gente em algum momento ali. Todos nós, né, em algum momento da vida, tivemos alguém que ajudou a abrir uma porta, né, nos ajudou em alguma coisa, seja pessoal, profissional, né, alguém que a gente tem como agradecer, né? Assim, poxa, cara, obrigado porque você lá atrás fez isso por mim, você me ajudou e tal, não sei o quê. Se você tivesse que fazer uma ligação agora de agradecimento para alguém, para quem seria? Pô, tem tanta gente, cara. Escolhe uma. Que uma pessoa... Assim, que eu não sou ingrato. Eu sou muito justo com tudo que eu faço. Se a pessoa me ajudou, eu nunca vou esquecer isso. Se a pessoa fez alguma coisa também, eu também não vou fazer mal, mas eu também não vou esquecer aquilo de maneira nenhuma. E eu já vi tanta gente fazer coisas assim, bizarras para pessoas que... mas muito... eu te dou, cara, uma lista aqui. De falar assim, de estar aqui na porta e falar que não deixa entrar não, que eu não conheço. Mas se você tivesse que ligar para alguém agora, para uma pessoa, quem seria? Eu vou te falar quem me trouxe
de volta para o futebol, a gente estava até falando um negócio de colégio, né, e tudo. Poderia muito bem falar que o Zico, ou sei lá, alguém muito famoso, alguém muito... coisa. Então, assim, até semana passada a gente teve uma situação no colégio e tudo. Foi o meu professor de colégio, meu comandante, ex-comandante de colégio, que era uma pessoa muito influente no Vasco, Coronel Tadeu Corrêa da Silva. Ele sempre trabalhou com futebol de base, sempre trabalhou com futebol feminino, sempre teve tudo. E ele foi o meu chefe nos Jogos Mundiais Militares, em 2011. E ele falou, pô, Mário, vem aqui trabalhar comigo. O que tu tá fazendo? Porque eu tava, nessa época, pra você ter ideia, eu trabalhava pós-futebol, formação de... né, me formei, faculdade e tudo. Trabalhando em Banco do Brasil, trabalhando em BNDES, coisa que não tem banco, não tem nada a ver com futebol. E ele, nessa época específica, ele, cara, vem trabalhar, que eu tô como gerente do diretor dos Jogos Mundiais Militares no futebol, e você, cara, tu tá perdendo teu tempo aí, vem pra cá. E ele abriu as portas para mim nessa competição, e logo após eu fui trabalhar no Vasco. Já me levou pro Vasco e tudo. Como é o nome dele? Coronel Tadeu Corrêa da Silva. Então olha para aquela câmera ali, ó. Manda um recado para ele aí. Não, ele sabe. Eu falei isso para ele essa semana passada, que a gente teve uma solenidade no Colégio Militar de agradecimento, né? E eu entreguei uma placa para ele por tudo que ele fez pra gente, né? Pelos atletas, por todo mundo. E ele sabe do agradecimento, que eu falei que ele, para mim, ele é um segundo pai e tudo. Eu agradeço muito que eu voltei ao futebol por causa dele. Hoje eu ainda tô, né? Essa carreira aí, eu acho que eu agradeço especificamente a ele. Por ter me aberto as portas. Bom demais. Cara, quero te agradecer demais. Pô, passa voando, né? Pô, cara. Tinha um monte de coisa para falar que não dá. Tem que fazer um programa de 6 horas aí, pelo menos. Cara, deixa teu recado final aí, deixa teu Instagram pra galera, o recado que você quiser deixar. E já de antemão, muito obrigado. Foi muito bacana. Muito. Cara, o que eu falo, sempre é muito bom quando a gente tem a oportunidade de falar, né, nossas ideias, de expor as coisas. Como eu falei, eu sempre tento fazer as coisas pro bem, ainda mais em prol do futebol. A gente tem tanta coisa a melhorar aqui no Brasil e no mundo. E assim, agradeço demais. Espero que o evento, né, que você estava falando, a gente consiga fazer de uma forma bem legal. Vai ser o Global Football Legacy Summit. Depois tem mais informações por causa de local e data. Mas assim, sempre procurando o bem e que o futebol brasileiro cresça mais ainda, que a gente ajude o máximo de pessoas possível, né? Não tenho um Instagram ainda pro evento e tudo. Tem o meu pessoal, que é Mário Alexander Cabral. Se quiser me seguir, não tem problema nenhum. Ele é fechado, mas não tem problema. E é isso, eu estou à disposição. Sempre que quiser uma conversa. Lógico que a gente tem, né, nossa amizade e tudo. Sim. Fora disso, mas podem falar, podem perguntar, que eu estou sempre à disposição. Todo mundo que tiver alguma dúvida de futebol, eu puder ajudar, eu vou ajudar. Mário, obrigado demais, mesmo. Cara. Muito bom. Obrigado. Poxa, muito legal. Espero que o evento seja um sucesso. Vai acontecer, se Deus quiser. Gente, está encerrando aqui o Bianchi Podcast, mas eu queria deixar um recado final aqui, ó. Muito legal, ó. Principais erros que o homem comete ao se vestir. Anota isso aí. Insatisfação com o que se tem no armário. Imitar o estilo de alguém. Usar peças erradas. Não conhecer o seu próprio corpo. Não combinar as cores certas. Não organizar o seu guarda-roupa. Começar a pensar que porque está vestindo-se melhor, as pessoas terão uma impressão melhor a seu respeito. Isso não é verdade. Se vestir bem e achar que isso é suficiente para uma imagem melhor. Cometer erros básicos de estilo. Combinar demais. Você fica querendo combinar isso com aquilo, isso com aquilo. Menos é mais. Se vestir cada vez de um jeito, ou seja, um dia você se veste bem, no outro você se veste com qualquer coisa. Não faça isso. Lembre-se, a moda é o prazo de validade da aparência. Quem disse essa frase foi o grande João Braga, especialista em história da arte, professor, autor e palestrante, que eu sou fã demais, sabe muito de história da moda. Gente, lembre-se, nada é mais inteligente do que vestir-se com intenção. Um grande abraço a todos. Semana que vem esse papo vai estar disponível lá no canal do Bianchi Podcast, sem corte, tá bom? Vão ter uns cortezinhos, mas vai estar na íntegra lá no meu canal do Bianchi Podcast no YouTube. Um grande abraço. Até a próxima.